Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o Madrona Talks. Madrona Talks. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o mundo jurídico, sob um outro aspecto. E para isso a gente trouxe o José Roberto de Castro Neves, que é advogado militante, mas também é um cara de uma cultura geral incrível, que escreveu muitos livros falando sobre o mundo do direito de uma maneira criativa. O José Roberto escreveu livros sobre Shakespeare, ele é um especialista em Shakespeare, na verdade, e escreveu livros sobre cinema, sobre a história do direito, e ele então vai abordar um pouquinho sobre essa questão de cultura e conhecimento do mundo jurídico aqui com a gente. José Roberto, obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, Luciana, primeiro, muito obrigado pelo teu convite, é um prazer enorme estar aqui, é um prazer estar com você, é um prazer estar aqui no Madrona. Parabenizo vocês aqui pela iniciativa e, bom, de fato, eu tenho muita curiosidade, tudo que você falou, grato pelos teus elogios, mas é uma coisa que você disse que é verdade, é que eu sou uma pessoa muito curiosa. Obrigada, José Roberto. Aproveitando um pouquinho o sugestivo título do seu primeiro livro aí, que eu li, né? Vamos lá, como é que os advogados salvaram o mundo? Bom, vou tentar responder de uma forma bem objetiva. A ideia desse livro não é contar como, na nossa história, sempre que houve assim, uma grande injustiça, uma grande força autoritária, os advogados foram os primeiros a perceber que as coisas não estavam bem. Como na nossa profissão a gente está sempre ajudando uma pessoa, sempre tentando protegê-la de alguma coisa, se o advogado não consegue exercer a atividade dele, porque tem uma sociedade, um Estado muito autoritário, muito repressivo, ele vai ser o primeiro a perceber esse defeito do Estado. Então, esse livro examina como em vários momentos da história, na Revolução Protestante, na Revolução Inglesa, na Revolução Americana, na Revolução Francesa, enfim, no curso da história, os advogados foram líderes para mudar e melhorar o mundo. Essas conquistas importantes do contraditório, da ampla defesa, né, a luta pela democracia, isso até mais recentemente, então, até Gandhi era advogado também, Mandela, advogado, enfim, isso só aconteceu no caminho. A própria igreja, num determinado momento, só tinha advogados e no momento em que a igreja teve um papel importante, né, em garantir o modelo jurídico de conversa, de contraditório, essa linguagem toda jurídica que permite a democracia florescer. E, José Roberto, nesse seu mergulho aí na história do direito, o que você detectou que são características intrínsecas do advogado? Eu acho que é assim, quando a gente... bom, primeiro que uma coisa é direito, que a gente aprende na faculdade, uma outra coisa diferente é um pouco a advocacia. Né? São duas... Na faculdade você não aprende muito a advogar. Advogado você vai aprender na vida, né? Tem um modelo inglês, o modelo americano é muito mais prático, né, do que é no nosso modelo aqui, mais ligado ao continente europeu, de você estudar direito. Mas no caminho da profissão do advogado, essa empatia que tem que ver com o problema do cliente, essa sensibilização com o que está afligindo a pessoa que nos procura com uma dificuldade qualquer, faz com que a gente, de fato, desenvolva uma capacidade argumentativa muito importante, né? E tentar entender e melhorar a vida dele, proteger o cliente. Então, sim, eu acho que a advocacia desenvolve essa questão de pensar no próximo, de ajudar. E quando o advogado não está muito sintonizado nisso, ele começa a falhar, né? Agora, José Roberto, no teu mais recente livro, você levou os advogados ao cinema, né? E a primeira coisa que a gente percebe lendo o livro é que o direito está no dia a dia, né? Em todas as situações da vida da gente, tem algum aspecto que você pode pensar do direito, né? Em narrativas completamente diferentes. Você acha que o advogado, de alguma forma, é um roteirista da vida? Bom, esse dos advogados vão ao cinema, na verdade, vários colegas, né, contribuíram e foi muito rico isso também, porque uma das coisas também extraordinárias, né, que a gente vê na advocacia é que cada
colega nosso tem um ponto de vista, é importante isso também compreender, e esse trabalho, que é uma obra coletiva, tem essa qualidade, eu acho muito bacana, que são vários nomes do direito falando sobre um filme. Mas o que é interessante nesse trabalho, Luciana, que eu acho que é bacana para a sociedade, é que hoje o meio jurídico ele é muito criticado. Acho que tudo é muito criticado, a gente vive num mundo de muitas críticas, mas o meio também é muito criticado, o meu advogado. Né? E o advogado, o juiz, o Ministério Público, é todo mundo muito criticado. E passou a ser a berlinda. Hoje as pessoas todas discutem muito direito, isso é um fenômeno recente da nossa sociedade. Né? Muito impulsionado pelo fato de agora os julgamentos do Supremo estarem televisionados, também pelo fato de que há muitas questões jurídicas, qualquer dia que você abre o jornal, as manchetes vão ter temas jurídicos. Então, qualquer pessoa se sente habilitada a conversar sobre direito. E é muito interessante que a sociedade faça isso. Não é porque você só tem que ser advogado, tem que tomar de direito para poder ter um questionamento jurídico. É óbvio que o profissional de direito vai ter, talvez, mais elementos para discutir. Mas é interessante que a sociedade se coloque nesse ponto. A sociedade é muito crítica, muitas vezes, com o advogado. Então, é importante entender que o advogado, de uma forma geral, né, o profissional de direito, ele também vai ao cinema, né? Ele vê o filme que você viu, que a outra pessoa viu, e também tem um ponto de vista interessante sobre aquilo, um pouco deturpado, que é talvez a boca de cachimbo da nossa profissão, né? Como médico também vai ter, o engenheiro, enfim, tantas outras profissões, o diretor, né, artístico, né? Todo mundo, a maquiadora, todo mundo vai ter um ponto de vista, né? Claro, eu imagino que quando a maquiadora veja um filme ou veja uma pessoa, essa maquiagem está mal feita, né? Que vagabunda essa maquiadora, né? O advogado tem isso também. Quando ele examina uma história, ele vê pelo prisma dele. Então ele olha e diz, peraí, isso aqui está mal feito, que tese é essa? Não funciona, não é bem assim. Mas é interessante, é uma certa alfabetização que você tem quando você se educa, né? Que é muito rica, né? Então você vê aqui. Então essa ideia do cinema ela tem isso, e é interessante que eu tenho recebido muitas críticas positivas do livro, dizendo, engraçado, porque esse julgador aqui que escreveu, eu achava ele que não era um cara legal, mas eu li esse livro, interessante o que ele colocou sobre esse assunto, né? Parece que humaniza o cara. Na verdade, até parece que tem alguns roteiristas que são advogados, né? Assim, escritores até de best-sellers, de livros de tribunal que são advogados. Infelizmente, a gente está em toda parte, né? Ou felizmente. Por exemplo, Kandinsky era um advogado, deu aula de direito, depois virou pintor. E o Kandinsky é um monstro, né? É verdade. Obviamente. Mas aí tem muitos que foram artistas, né, que saíram do direito e evoluíram, não sei, ou pelo menos caminharam de alguma forma e foram para o Matisse. O Matisse era advogado também, teve um problema lá com a mulher dele, e aí dizem que por conta desse desentendimento é que ele acabou virando artista. José Roberto, olhando então esses seus livros todos, a gente vê que, no fundo, você está disseminando cultura aí para o mundo do direito. Qual que é a importância da cultura no mundo do direito? Exatamente, é exatamente esse o propósito. Na verdade, você tem filhos adolescentes, eu também, muitos nossos pessoas que estão assistindo aqui também vão ter jovens, vão tratar com pessoas de uma geração. Houve um gap grande, né, da geração mais recente, em função dessa revolução tecnológica que permite muito acesso à informação e rápida. A informação chega muito rápida, sem nenhum filtro, para o mundo de gente, para nós todos. Isso faz com que as pessoas tenham, hoje, muito mais informação do que qualquer época na história da civilização. Eles sabem tudo. Se vai chover, se nasceu um urso panda no Japão, qual é a opinião de um artista sobre qualquer assunto, o jogo de futebol, o tempo, sabem tudo. A questão importante é entender se essa informação ela tem algum valor 3 dias depois e como isso vai moldar a vida dessas pessoas. Uma coisa muito diferente de informação é aquela informação pura, que é essa que eu me referi, essa informação vai chegar com carga valorativa, né? Se ela vai vir com alguma coisa que vai fazer com que aquela pessoa, de alguma forma, pense, reflita, e aquilo vá integrar o âmago daquela pessoa. A diferença entre a informação com valor da informação sem valor é que uma é só informação e outra é cultura. Então, por exemplo, Shakespeare, que é um tema que eu gosto bastante, é cultura. Por quê? Porque ele vai te fazer o Shakespeare, o Dante, ou a Bíblia, ou os gregos,
enfim, isso tudo vai fazer com que, ou cinema, né? Isso tudo vai fazer com que a gente reflita. E por que isso é importante para tudo, mas é muito importante para o direito? Porque a cultura é que vai te permitir diferenciar o que é bom e o que é ruim, o que é feio e o que é bonito. É que muita gente fala assim, gosto não se discute. Não, desculpa, olha só, gosto se discute, não, Luciano. Tem coisa que é cafona, tem coisa que não é legal, tem coisa que não é educado, não é polido. E o que vai te permitir entender o que é polido e o que não é polido é se você, isso é cultura, isso é melhor. E aonde que isso também agora vai para a sociedade? Porque a cultura também é ética. A Bíblia, por exemplo, o Torá, o Velho Testamento, tem um mundo de questões éticas que ela traz, né? Sei lá, a parábola do bom samaritano, um mundo de informação ali, né? A gente falou de Dante, o Shakespeare mesmo. A gente, ao ler aquilo, a gente reflete, a gente incorpora um montão de valores positivos que a gente quer para a sociedade, que a gente considera que são melhores, né? A possibilidade da pessoa poder falar, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, são conquistas da civilização. E isso você adquire com cultura. E que é importante, né, para os advogados, obviamente. Fundamental, para você fazer escolhas éticas, né? Que aliás, a ética ela é um tema muito caro ao direito. Infelizmente, nas nossas universidades, faculdades de direito aqui, você não trata de ética, você não discute ética, e o nosso país é um país carente dessa discussão, né? Então, você sabe, por que o cara não pode subornar um político? Porque isso é errado. Isso é errado. Isso não é bom para a sociedade. Independente de leis ou não leis, tem um princípio claro, embaixo disso. Acima disso aí. E isso você vai obter com cultura, não é com informação. Né? Saber quanto é que é o jogo, quanto é que é o... Claro, pode ser divertido, né? E às vezes é importante também ter um momento de diversão na vida, lógico, óbvio. Mas a cultura vai ser você ler... por exemplo, Shakespeare tem um montão de vezes em que ele discute o bom governo, o que acontece com o caos, qual é o destino de uma nação, se um rei ele é um déspota. São coisas que vão formando um caldo muito importante de percepção na nossa vida. Você e por vai isso é muito rico. construindo a percepção das pessoas. Claro, claro. Na relação com o colega, já na advocacia, na relação com o cliente, né, essa simpatia, na relação com o julgador, de uma forma geral. Né? E aproveitando o gancho do Shakespeare, então a solução é matar todos os advogados? Ajudar bastante, né? Todos não, deixa você, eu, né? Alguns a gente deixa vivos. Não. Mas essa é uma piada bastante comum, né? A primeira coisa a fazer é matar todos os advogados, né? Mas, na verdade, sabe que o Shakespeare era muito crítico com os advogados. A sociedade é muito crítica com os advogados e com razão. E é bom que seja. Mas essa passagem, particularmente, ele estava elogiando os advogados. Porque essa passagem, ela está numa peça primitiva do Shakespeare, uma peça histórica. O Shakespeare, ele, no primeiro momento da vida dele, ele se dedicou a fazer peças históricas. E essa é uma delas, uma das primeiras. Está no Henrique VI, está na segunda parte. E essa peça fala da bagunça da Guerra das Rosas, da confusão, da tomada de poder. E essa frase é dita por um açougueiro, o Dick, e no meio da conspiração. Então, os insurrectos lá, os que querem tomar o poder, um deles diz, a primeira coisa a fazer é matar os advogados. O que ele está dizendo para a gente tomar o poder, a gente tem que acabar com a lei, tem que acabar com a ordem, e os advogados são exatamente os guardiões dessa ordem. Entendi. Então, nesse momento, ele estava elogiando. Mas isso não é sempre, tá? Porque tem vários outros momentos em que ele espinafrava os advogados. Tá? Tem várias horas. Uma delas, bem conhecida, é no Hamlet, naquela famosa cena que o Hamlet está com a caveira na mão. Ele pergunta, será que essa caveira é de um advogado? Porque agora, cadê as frases engraçadas? Cadê aquelas tiradas rápidas, né? Aquela malandragem toda? Cadê? Está morto, né? Ele está brincando. Entendi. E acho que eu até contei para você também uma outra brincadeira que o Shakespeare fazia com o judiciário de uma forma geral, porque o Falstaff, o personagem também extraordinário dele, tinha por amigos 2 juízes, o Shallow e o Silence, quer dizer, o raso, e não tem nada a ver com Lady Gaga, o Shallow aqui, obviamente, é o Shallow de raso mesmo, e o Silence, que era o silencioso. Então, era ou o juiz silencioso ou o juiz raso. Quer dizer, obviamente, estava brincando com a justiça, né? Ou seja, mas tem várias. O Shakespeare brincava muito com justiça, né? Brincava muito com esse conceito. Um humor britânico mesmo, humor super britânico, com certeza. Muito bem. Olha, José Roberto, foi uma delícia conversar com você, Ótimo. Conversa interessante. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Uma honra para mim. Eu que te agradeço a oportunidade, de verdade. Foi um prazer para mim também. Muito bem. Boa.
E semana que vem a gente volta com mais um Madrona Talks. Toda segunda-feira a gente tem uma conversa nova para vocês. E se vocês quiserem assistir todas as nossas entrevistas, é só acessar o nosso canal no YouTube.